Nossa, contar uma alegria imensa. Hoje a gente está no nosso segundo episódio de Sala dos Professores Bacanices. O primeiro episódio foi totalmente online com o professor Zé Lima e com a Lê Bragion, que está lá no canal, dá uma passadinha. E hoje eu estou aqui com a Eliane Lisboa, nessa conversa que vai ser uma conversa maravilhosa sobre escola, sobre filosofia, sobre educação. Eliana, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A gente resolveu fazer esse cafezinho aqui com a Eliana para a gente conversar um pouco sobre a história, a nossa história, né? De alguma maneira. Sim. A gente tem um caminho que se encontra. Sim. Na formação. Nós duas somos surreal, né? Agora a gente pode retomar, né, os bastidores do Café com Profs. Então eu já vou falando que a gente tem uma história, uma trajetória comum, né, na formação. Sim. E atuação em sala de aula. A gente não vai falar sobre datas, a gente não vai falar sobre... Foi um combinado inicial, inclusive. O tempo é algo relativo, como já diria o grande mestre, sim. Não é? Enfim, mas me conta um pouco sobre você. Fala um pouco sobre, para quem não te conhece, um pouco sobre sua formação, a sua trajetória e hoje o que Eliana Lisboa está fazendo. Tá bom. Então, primeiramente, né, fico muito feliz da nossa história se cruzar novamente, né, porque faz parte da nossa trajetória, não só formativa, mas também profissional, como você mesmo disse. E eu sou Eliana Lisboa, as pessoas também costumam me chamar de Lia. Eu trabalho há bastante tempo na área da educação. Minha formação inicial foi filosofia, depois fiz pedagogia, psicopedagogia, mestrado em educação, então tudo nessa área. Trabalhei muito tempo, mais de 20 anos, a gente combinou de não falar datas. Você trabalhou mais de 20 anos? Com educação infantil. Depois trabalhei como professora de ensino fundamental e ensino médio, como professora de ética. E agora estou como professora, não. Na verdade, a gente nunca deixa de ser. Exatamente, né? Exatamente. A gente nunca deixa de ocupar esse lugar. Mas eu estou como orientadora pedagógica da Rede Municipal de Campinas e é desse lugar que eu vou falar hoje. Que interessante, que trajetória. Você falou sobre um momento que a gente se conheceu, como na nossa formação, sim. Né? A filosofia, que lugar é isso? Que lugar é filosofia? Não só na sua formação, mas como é que você vê o lugar da filosofia dentro do espaço escolar, desde a educação infantil e até hoje como coordenadora pedagógica? Como é que a filosofia atua? Então, é curioso, né? Porque quando você pensa no estereótipo do professor de educação infantil, geralmente a sociedade passa, né, um estereótipo de um professor, de uma professora muito delicada, acolhedora, que sabe fazer trabalhos manuais, né? É essa imagem geralmente que as pessoas têm. E não que o acolhimento não faça parte da minha atuação, faz e muito. Mas no caso da filosofia, ela atua talvez no sentido do olhar. Quem é esse sujeito? Quem é essa criança? Quem é esse parceiro de trabalho? Quem é as pessoas que estão na hierarquia de poder dentro e fora da escola? Então, é sempre esse olhar um pouco mais apurado, um pouco mais cuidadoso, um pouco mais questionador, reflexivo, que a filosofia acaba, né, me acompanhando o tempo todo. Uma vez que você ingressa nesse caminho, não só do ponto de vista cronológico da história da filosofia, mas nesse caminho de vida, não tem como você voltar atrás. Olha, acho que a gente tem, para mim, eu não sei como você vê, Eliana, mas eu vejo a pandemia como um momento de uma ruptura profunda para o planeta, para todos nós terráqueos. Sim. Foi um evento sem precedentes. Eu acho que até é importante falar sobre isso, porque nós temos uma distância temporal mínima e parece que esse tema saiu da pauta. Sim. Né?
Mas eu penso que esse evento, esse fenômeno, esse acontecimento, ele gerou rupturas muito importantes Sim. dentro do ambiente escolar. Sim. Né? Então, e eu penso que se nós não trouxermos isso em alguma medida para as nossas conversas, a gente não vai também conseguir enxergar quais os problemas e os desdobramentos que isso trouxe, né? Hoje se fala assim muito sobre a saúde dos professores, mas a gente esquece de dizer que depois dos profissionais da saúde foi a categoria mais impactada nesse período de pandemia, né? Os professores lançados num desafio da noite para o dia, né? De ensinar através dos dispositivos eletrônicos e professores com alunos extremamente com uma situação precária de acessos, enfim, foi uma tragédia. E dentro da escola, hoje a gente passa um pouco a borracha sobre alguns aspectos e está um pouco sem saber o rumo, né, de como que a gente refaz esse caminho e constrói uma escola nova. Como você, nesse lugar, né, como coordenadora pedagógica, como é que você reconhece os vestígios dessa ruptura na sua prática? Os diagnósticos, vamos dizer assim, né? Uma palavra da moda, no bom e no mau sentido, né? E eu não sou capaz, talvez, de falar, né, de diagnóstico. Mas nesse sentido, é porque a gente, né, tá tendo uma avalanche de questionamentos sobre esse conceito, né? Sim, da identidade da pessoa, né? Exato. Aonde que essa pessoa se enquadra, né, na ciência do diagnóstico. Exatamente. Né? Mas lá na pandemia, como é que você vê isso? Então, eu concordo totalmente com você que a pandemia ela provocou essas rupturas. O professor, de fato, eu estava em sala de aula como professora de ensino fundamental e médio. Eu trabalhava com público de vulnerabilidade social. Então, a escola, à época, disponibilizou celular para as crianças que não tinham, né? Então fez esse caminho para talvez minimizar esses impactos, mas, né, isso não foi possível, né? Hoje a gente consegue, tiveram consequências, né? Sim. Do lugar do professor, eu lembro vou falar um pouco da minha experiência pessoal, né, com a pandemia. A gente se preparou para 15 dias de afastamento. Que foi o que aconteceu, né? A gente teve uma experiência inicial, né? Eu não vou lembrar agora, me fugiu a doença que a gente ficou 15 dias. H1N1. Isso, exatamente. Então a gente teve essa experiência e aí todo mundo ficou afastado durante, se não me engano, a época foram 10 a 15 dias e tudo bem, e aí depois veio vacina e tocamos a nossa vida normal. Então, a gente olhou para essa experiência que a gente tinha tido talvez há 2, 3 anos anteriores, até mais, e a gente pensou, bom, são 15 dias, né? Então são 15 dias que vai ficar tudo bem, cada um na sua casa, né? Cada um se cuidando, e daqui a pouco a gente retoma. Então, e eu me lembro desses 15 dias da gente fazendo algumas programações na escola, de enviar trabalho que os alunos pudessem fazer em casa, né? A gente aproveitou para se organizar, né? Fazer algumas leituras que estavam pendentes, organizar a casa, né? Eu lembro de eu lavando bibelô, coisa que a gente faz, né? Então, essa experiência bem particular mesmo. Só que aí, quando a coisa começou a se estender, aquilo começou a tomar outra proporção. A gente vai entrar, né, de forma síncrona com os alunos. Então, você tem que ter lá o seu notebook, aprender a usar o Meet. Eu não sabia gravar vídeo, eu não sabia, né, fazer o uso daqueles recursos. E aí o que aconteceu? E meu esposo tinha, à época, alguma experiência nesse sentido, que ele já tinha dado algumas aulas online. E aí eu lembro dele ligando o meu computador, acessando o Meet, apertando o botão e dizendo, vai. Mas quando ele falava vai, o meu corpo não ia. Isso é tão importante.
meu corpo não ia, simplesmente eu começava a tremer, eu sentia a sensação de tremer por dentro, né, de ter vontade de ir ao banheiro. Então, são impactos que parecem só físicos, mas são impactos emocionais importantes. Então, o professor, ele não teve esse tempo de, olha, vamos lá, vamos ver como que a gente faz. Não, o que ele teve, pelo menos o que eu tive à época, foi, ó, a gente está disponibilizando esse curso, né? Tiveram alguns cuidados, a gente está disponibilizando esse curso e tal, mas eu estava bem para fazer o curso? Exatamente. Nossa, você falou, Eliana, eu tive essa sensação, exatamente. Porque, e aí eu fico até emocionada, porque, e aí ficar emocionada não é uma coisa também que pouco usual aqui no canal, mas assim, Sim. é isso. Assim, o número de pessoas que desenvolveu problemas intestinais, assim, porque você descreveu exatamente, tinha uma paralisia do corpo, e tinha um misto de dor, de calafrio, e isso para mim intensificava a cada vez que as janelinhas, as câmeras não abriam, e aí isso ia se tornando ainda mais doloroso. Mais doloroso. Porque a gente também tinha a sensação de que a escola, fosse qual fosse a escola, ela estava ali na ponta dos dedos e a gente estava sustentando tudo aquilo. Era uma responsabilidade sem precedentes pra gente. Né? A gente era tudo ali naquele... E essa dor... Nossa, forte isso que você disse. Era isso. Tinha um vai que não vai. Vai que não vai. Né? E aquele peso e daquela responsabilidade, porque de alguma forma você tinha que cumprir o seu papel social de não deixar, né, a educação cair, você tinha um compromisso com aqueles alunos. E ao mesmo tempo, como estavam esses alunos também em casa, né? Como eu disse, eram crianças, adolescentes, jovens, com uma questão social importante, e a gente não sabia o que estava acontecendo na sala, na casa deles, né? Ao contrário. Então, por mais que a gente racionalizasse isso, eu não sei o que está acontecendo lá, né? Não sei se ele está ali, mas não está, né? Casos de violência doméstica que aumentaram significativamente nessa época, e a gente não sabia o que estava acontecendo. Só que, por outro lado, tem um lado humano do professor que, quando via aquele monte de tela sem o rosto, a gente trazia para o pessoal, não, ele não gosta de mim. Minha aula não está sendo suficientemente atrativa. Né? Então foi muito pesado. E você fala uma coisa, você falou muitas coisas que eu queria... acho que a pandemia, e isso que você... ela trouxe para toda a comunidade escolar a condição da precariedade da vida familiar. Sim. Acho que isso ficou escancarado. Porque lá na escola, quando a gente recebe a família, enfim, conversa, a gente está num ambiente... em que a gente também idealiza aquela relação familiar, porque ela está no campo do discurso de quem traz. Olha, meu filho é assim. Então, assim, tinham situações de alunos que não abriam a câmera em função do caos que era a sua própria casa. Exatamente. A violência da gente, às vezes, ter ali uma mãe, um pai, uma avó, um tio, uma tia, assim, completamente surtado, não tendo paciência de ajudar essa criança. E ali... eu percebi assustadoramente que com todos os senões, né, que a única instituição minimamente regulada e equilibrada na vida de uma criança era a escola. Aquilo e o único lugar onde as pessoas sabem o que são, o papel social que desempenham, tem uma rotina, tem um horário, tem uma segurança. E claro que essa segurança é entre aspas, né? Enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso, que mesmo com a escola, com tantas fragilidades, ainda era o lugar mais robusto em termos de atendimento do que a família. A escola estava, né, nessa posição de referência. E aí essa referência, mais uma vez, né, quando o aluno percebia que, bom, ali eu estou conseguindo ainda manter um vínculo com a vida, digamos assim. E aí esse vínculo se estreitou para o bem e para o mal. Para o bem,
no sentido de manter a referência, o papel da escola, o papel do professor. E para o mal é que, por exemplo, os alunos tinham o meu WhatsApp, não sei no seu caso. Então, quando a gente está na escola, aí a gente faz o trajeto até em casa, a gente chega em casa, a gente sabe que o professor trabalha muito em casa, corrige prova, prepara, né, faz as leituras que precisam ser feitas, tal, mas você chegou na sua casa. Sim. Eu tinha a sensação de que eu não tinha mais casa, que Exatamente. todos os meus alunos estavam dentro da minha casa. Exatamente. Né? Por causa do contato, e não tem problema. Na época eu entendia que não tinha problema, porque eles queriam fazer isso. Eles, tipo, à noite no Fantástico, né? Que todas as pessoas às vezes falam, ai, a música do Fantástico, eu já fico com ansiedade que no outro dia eu vou ter que trabalhar. A gente, no momento do Fantástico, eu recebia mensagens dos alunos. Amanhã vai ter aula. Ai, meu Deus do céu. Então, imagina. Né? Então, o estreitamento assim, da vida pessoal, da vida profissional, que era muito difícil. E eu tenho sensações afetivas, cognitivas, porque isso eu costumo falar na escola, porque como orientadora pedagógica, trabalho muito com formação de professor. E não tem como fazer formação sem estudar, sem ler um texto, sem fazer uma referência, né? E eu sinto que antes da pandemia, eu era uma leitora voraz, eu tinha um foco muito grande para leitura, para filme, e eu tive uma perda significativa nesse sentido, né? Uma perda grande, assim. E aí que a gente fala, como que a gente recupera? Então, você trouxe, assim, o seu relato foi tão... Ele tá eu tô me vendo em você, né? É muito forte isso. E como é que você vê o lugar dessas reflexões dentro da escola? Uhum. Assim, nos contextos e na conversa com outros colegas, eu sinto que houve um certo apagamento dessa vivência. Sim. Por razões várias. Mas houve um apagamento, né? Como é que você sente... Como você vê esse desdobramento na atuação dos professores e no desenvolvimento dos alunos? Ainda existe, por exemplo, um discurso sobre mas esse aluno foi alfabetizado na pandemia, mas esse na pandemia. E eu acho que não só na pandemia, mas tudo que veio depois é completamente fora do script, né? Fora daquilo que a gente até então conhecia e estudava. Isso, daquilo que a gente imaginava, né? Porque a gente, ao longo da experiência, a gente vai, né, somando um repertório, né, daquilo que pode ser imaginado ou planejado, aí, com todas as limitações. Mas hoje a gente vive algo que a gente mal consegue explicar. Então, por exemplo, essa semana foi um psicólogo na escola. A escola faz esses investimentos, né? Uma escola pública que tem um caixa escolar para isso, com uma verba destinada para a formação, tanto de professor como os educadores da escola, como as famílias. E aí essa pessoa foi na escola, na reunião escola-família, para falar um pouco sobre as telas. Porque trata-se de uma escola de educação infantil e que a gente vê problemas de crianças, é assustador, mas crianças de 2 anos que começam a chorar para entrar na escola, estão comendo, dormem, você faz uma orientação, a criança não entende orientação simples. E aí você começa a pensar, onde está isso? Aí você vai conversar com a família, criança de 2 anos que fica até 2 horas da manhã no celular. E é muito complicado isso, porque não é só a criança. Tem um conceito importante, que inclusive a gente trabalhou na escola, que é a alienação parental, de que o adulto também está no celular, e a criança também está no celular. E isso... por mais chocante que seja, causa morte de criança. Tem criança que morre em piscina porque a família está no celular. Cai dentro de um balde. Não está olhando. Então, eu sinto que a pandemia, quando você trata, né, como que afetou as relações? Afetou as relações de afeto, né, do olho no olho. Então, a gente
está tentando entender isso para conseguir trabalhar. E esse entendimento não pode ser só individual, tem que ser coletivo, tem que ser em parceria, escola, família, né? Às vezes um especialista também que cuida da criança, sempre fazendo essa constituição, né? desse coletivo para ver se a gente avança em algum sentido. Você traz essa questão, eu vejo isso também na sala de aula com alunos mais velhos, mas tão impactada quanto, né? Eu já falei disso em outros momentos, assim, eu vejo alunos que tiveram pela primeira vez, né, na minha história de professora, eu vejo alunos que aprenderam ou supostamente teriam aprendido algo no momento e isso se perdeu. Sim, não sim. tem mais um... Ah, mas lembra disso? Não lembro disso. Né? É quase como se fosse uma impermeabilização, né? Não passa, mas não adere. Uma Exatamente. situação muito grave. E você traz uma coisa importante da gente olhar. Eu vejo também o nível de atenção, o meu nível de atenção, né, caiu significativamente, mas tem um elemento para mim que também é bastante impactante, que é a desconexão com o próprio corpo. Sim. Né? Porque a tela não tem corpo, não tem corporeidade, não tem o sensível, né? E a pessoa não consegue lidar muito com todo esse aparato que ela carrega, mas que está completamente alheio, né? E as crianças, e assim, o futuro nos parece ser bastante trágico nesse sentido, né? Sim. Você acha que as políticas públicas, acho que a gente poderia levar essa discussão para o campo das câmaras de vereadores? Será que, acho que a sensação que a gente tem, que eu tenho, é que o bom senso parece que não faz mais efeito. Assim, sim. Até para poder... Não dá, né, para contar com o bom senso não das dá pessoas. Para contar, não dá. Né? Se um dia nós pudermos contar, hoje a gente não pode, né? Você acha que isso passa por uma estruturação de uma legislação, assim como tem o ECA, né? E o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que parametriza muito para toda a sociedade aquilo que é aceitável e não aceitável, aquilo que é legal e ilegal na prática. E nessa relação, você acha que dá para a gente pensar em inserir algo, não sei como é que isso legalmente seria. Será que a gente só consegue alguma mudança em função de uma legislação? De uma regulação, assim, né? O que eu penso, por exemplo, né, foram 3 momentos de palestra para tentar atender a escola toda, em momentos diferentes. E aí o palestrante, ele foi muito feliz no seguinte sentido, em algum momento ele colocou essas famílias para conversar. E aí as famílias diziam algo, né? E que é muito legítimo, eu preciso fazer comida. Eu estou sozinha, né? Muitas vezes é aquela mãe sozinha que precisa fazer comida, que trabalhou o dia inteiro, né? Então é muito legítimo isso. E também a gente precisa cuidar para não cair em discursos que eu considero elitista. Por exemplo, vai brincar com a criança, né? No final de semana, leva a criança para andar de bicicleta, para algum parque. E quando eu olho para o entorno, né? Eu trabalho numa escola de periferia, eu fico pensando, qual é esse lugar? Então, nesse sentido, política pública é importante, né? De oferecer espaços públicos para essa criança poder brincar, atividades culturais, centros esportivos nos bairros para essa criança praticar esporte, porque senão a gente levanta o problema e coloca no cargo, né, dessas famílias a responsabilidade, ou da escola, exclusivamente de lidar com isso, e não dá. E aí você fala uma coisa importante, bom, você falou muitas coisas importantes, mas assim, discutir a questão das telas com as crianças passa também por discutir a questão dos 6 dias de trabalho, escala 6x1. Quer dizer, e essa mulher, e outra coisa, discutir também como que essas mulheres vivem situações de abandono, situações em que a questão
da pensão alimentícia não contribui ou não contribui o suficiente, onde essa mulher muitas vezes... Essa vulnerabilidade, ela tem rosto. Tem. Gênero e raça. Ela tem gênero e ela tem raça. Né? E é importante isso. Então, se a gente não assume como sociedade que cuidar uns dos outros é o que nos trouxe até aqui, Sim. né? Então, assim, em que medida a gente pode colaborar? Então, veja, se eu sou uma empregadora ou uma empregadora, eu tenho que olhar com um pouco mais de sensibilidade que essa profissional, ela precisa ter garantias, né? E precisa ter uma vivência com a sua própria família. Sim. Né? Então, assim, se é uma trabalhadora dessa escala 6x1, ela nem vê os seus próprios filhos. Exatamente. Ela não vê. Então, assim, ela deixa na creche essa criança de manhã cedo. Sim. Ela pega e o contato que essa criança tem com essa mãe, ela é praticamente inexistente. Sim. Então, não dá pra gente olhar pra tela única e exclusivamente. Sim, exatamente. A gente tem que olhar para esse caminho. Acho que, é claro que em outros contextos socioeconômicos, essa precariedade tem outras formas. Sim. Mas continua sendo uma precariedade. Sim. Né? Porque você também tem um outro grupo social que está tão afastado dos seus filhos por razões outras, mas tão afastado da criação dos seus filhos quanto essa mulher e como esse homem trabalhador, essa mulher trabalhadora. Exatamente. E com o agravante de que essa criança que está diante de uma tela está sendo estimulada para coisas e parâmetros e também que ela não se reconhece. Sim. Como que constrói essa identidade, né? Então, primeiro é reconhecer, como você mesmo disse, que essa identidade, ela tem cor, raça, classe social, né? Então, a gente precisa volta à questão do olhar, né? Como que a gente olha para isso? Porque a tela é um dado, mas ela envolve outras coisas também. E aí não tem como a gente debater saúde mental, por exemplo, que a tela está intimamente ligada a isso, se a gente não fala da escala 6x1. Sim. Né? Porque você disse assim, essa família leva a criança, essa mãe leva essa criança na escola de manhã, muitas delas, Cíntia, não pegam essas crianças na escola. É uma terceira pessoa que pega, fica na casa dessa pessoa por mais 2 horas para dar o tempo do trajeto dela, do trabalho até a casa. Aí ela passa na casa dessa pessoa, pega essa criança às vezes à noite, vai fazer janta, né? Vai cuidar dessa criança e vai pôr essa criança para dormir. Ou seja, quanto tempo, né? A gente falou no começo da conversa, o tempo, não vamos falar sobre isso, mas quando a gente fala disso, o tempo do relógio é muito importante. Quanto tempo essa criança vai ficar com essa mãe? Né? Aí ela vai dormir, vai acordar tendo uma rotina de adulto. Essa criança também submetida a essa rotina, né, de chegar às 7 da manhã, sair às 6 para casa de outra pessoa, que aí à noite a mãe vai buscar. E aí no sábado, essa mãe vai trabalhar de novo. Que horas que cuida dessa casa? Que a gente tem comida para fazer, roupa para lavar, casa para limpar, criança. Que é o cuidado, né? Cuidado da casa, o cuidado com nós mesmos, o cuidado com... Nossa, você estava falando sobre esses aspectos, eu fiquei pensando, quem são esses trabalhadores? São fundamentalmente os trabalhadores dos serviços, né? Então, assim, quando você um passeio pelo shopping center, todas aquelas pessoas têm uma família, elas têm uma casa. E, ao mesmo tempo, nós somos levados a achar que esses espaços precisam estar disponíveis o tempo todo para nós, né? A gente não se constrange de ir ao domingo, na hora do almoço, a um supermercado para pegar uma coisinha que faltou. Mas e aquela mulher que está ali, do caixa? Né? Aquela funcionária que está fazendo a reposição? Sim. E aqueles funcionários que estão cuidando da... e a vida delas, né? E a história delas? Nós somos de uma geração, e vamos lá, vou lá do tempo de novo, mas eu me lembro que meu pai ia abastecer o carro no final da sexta-feira, sábado, porque domingo os postos não abriam. O supermercado ele não abria depois do meio-dia no sábado.
Isso garantia, já era puxado, mas Sim. garantia a esses trabalhadores uma vivência digna. Acho que a gente está falando, Sim. no final das contas, disso. Que dignidade de infância é essa? Sim. Que dignidade de maternagem é essa? Sim. Que dignidade de vivência familiar é essa? E a gente Sim. não pode perder de vista que uma parte importante dessa população, ela também é uma população migrante. Sim. Né? Sim. Então ela também não tem uma rede de apoio, não tem. né? Diferentemente daqueles que tinham ali. Sim. Aí eu moro na mesma rua, o mesmo bairro que meu primo, minha prima, minha avó. Então ali tinha uma teia de apoio para essas mulheres, né? Então a gente tem que colocar na mesa essa discussão, sim, né, sim. Eliana? Não tem como. Não tem como fugir disso. Porque, inclusive, essas famílias, eu tenho muito contato, né, com as famílias, a gente conversa muito. E elas trazem esses dilemas da vida. Né? E aí eu me vejo muitas vezes falando para elas, ela fala, mas o pai não está pagando pensão, né? Então fazendo orientações mesmo, Sim. né? Socializando informações que são importantes, né? Para essa pessoa conseguir minimamente ter a dignidade de acompanhar a vida do filho. Então, eu não consigo participar da reunião escola-família porque eu trabalho. A escola fornece um documento que diz: a mãe estava aqui de tal hora, e o empregador precisa aceitar, porque é direito da criança que a família acompanhe na escola. Então são informações que a gente precisa socializar para assegurar minimamente essa dignidade. Nossa, que delícia de conversa, Sim. mas ao mesmo tempo sofrida, mas sim, existem caminhos, né, existem Eliana? caminhos, sim. Existem. Não. E são tantas coisas, enfim. Eu vou te fazer, eu não sei se isso vai aparecer no vídeo, né? Mas eu desde já te faço um convite, né? Aqui no canal. A ideia é que esse seja um espaço hub, Sim. que todas as pessoas que vêm aqui para poder, e eu abro aqui uma possibilidade de você fazer pra gente algumas falas como se fossem palestras ou tira dúvidas. Sim. E a gente grava e coloca no canal disso que você disse. Sim. Né? Eu tenho lá uma situação. O que legalmente eu posso fazer? Sim. Porque isso muda tudo na vida dessa mãe. Muda tudo. Esse conhecimento, né? Essa legitimação. Isso muda tudo para a profissional, que também, para a mãe ou para as famílias que tem ali na sua casa um profissional que precisa disso, né? Porque às vezes as pessoas também elas se veem, a ausência de informação coloca todo mundo, né, numa visão limitada. Sim, sim. Né? Então assim, olha, se existe todos esses espaços para que, se existem leis, se existem mecanismos regulatórios que garantem esse direito a você, faça uso desse direito. Exatamente. Né? Quer dizer, agora o que a gente precisa é de informação. Informação e acolhimento também, porque essa família precisa ser escutada, né? E escutada sem julgamentos. Isso é muito importante, porque às vezes existem casos de violência doméstica. Sim. Né? Existem casos, situações importantes e que a família abre, porque às vezes a escola é o único lugar de escuta que ela vai ter. Ou então um posto de saúde. Nesse sentido, as instituições públicas são muito importantes. São muito importantes. E o funcionário público precisa ter essa clareza, essa objetividade, esse afeto de como lidar com essa comunidade. Nossa, quanta coisa maravilhosa nessa conversa, Eliana! Gostei muito. Olha, vou fazer algumas promessas. Tá a bom. primeira é de que essa é a primeira de outras que a Eliana vem aqui pra gente conversar. Sim. Porque a gente precisa abrir e falar sobre esses assuntos e dizer que ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém vai soltar a mão de ninguém. E que a gente precisa se comprometer. Sim. O fato de eu não pertencer a um determinado grupo social, o fato de eu não ter filhos, o fato de eu... Isso não me isenta da responsabilidade de pensar como que através daquilo que eu realizo, da minha prática cotidiana, eu posso viabilizar ou favorecer ou acolher, Sim. né? Sim. Quem ainda vive
e em condições tão difíceis e tão Sim. duras. E a gente está falando de futuro, Uhum. a gente está falando de sociedade, a gente está falando de futuro. E isso passa pela infância e passa por essas famílias. Muito Eliana, obrigada. Foi ótimo, conversa boa, café bom. que delícia! Obrigada. Obrigada. Se você quiser saber mais, fique de olho no canal, curta, compartilhe, distribua essa entrevista por onde você passar nesse mundo. Vamos combinar que a Eliana volta pra gente falar muito. Tem muitas perguntas ainda a fazer esse assunto. Obrigada, Eliana. Obrigada a você. Foi ótimo.